Olá, eu sou o Boa Messias, e esse ano no Congresso UFBA 2024 vou apresentar o trabalho intitulado de Análise Sensorial de Biscoitos com adição de tegumento de feijão calpi, orientado por Camila Duarte Vieira Ribeiro, tutorado por Larissa Queiroz Magalhães Marinho, com coautoria de Ingrid Leal. Bom, antes de mais nada, a gente precisa definir o que seria esse feijão calpi. E, basicamente, o feijão calpi, com o nome científico de Vinha unguiculata, é de uma vasta variedade de leguminosa que possui uma diversidade genética que o torna altamente adaptável, sendo empregado em diversas finalidades e sistemas de cultivo, sendo comercializado principalmente como grão seco, massa de acarajé, grãos imaturos ou frescos, ou mesmo sementes. Nesse sentido, a composição do grão de feijão calpi é a mesma de toda a leguminosa, contendo embrião, hilo, micrópilo, mas não somente isso, também possui uma pequena camada, que a gente conhece popularmente como casca, mas que a gente denomina cientificamente como tegumento. E nesse tegumento do feijão calpi, existe a presença de pigmentos e compostos bioativos, elevado teor de lignina, proteção e resistência à água, que normalmente é descartado durante a produção da massa do acarajé aqui na Bahia. E nesse sentido, como referenciado anteriormente, na produção da massa de acarajé, os processos, que é um processo basicamente que a gente pode dizer que é industrial, ele irá gerar coprodutos que não possuem aparentemente um valor econômico, mas muitos possuem grandes quantidades, muitos coprodutos possuem grandes quantidades no cliente e podem tornar-se matéria-prima para o desenvolvimento de novos produtos, que é o caso do tegumento do feijão calpi. Sendo assim, a utilização desses coprodutos na elaboração de biscoitos ou de qualquer outro tipo de produto é uma alternativa que, além de enriquecer nutricionalmente o produto, também reduz o desperdício e, consequentemente, o impacto ambiental. Lima e colaboradores, em um estudo realizado em 2019, afirmam que a adição de determinados coprodutos se mostra benéfica do ponto de vista nutricional, pois são ricos em vitaminas, minerais, lipídios e, principalmente, em fibras, além de compostos bioativos que podem estar sendo aderidos e utilizados também na produção desses novos produtos. No entanto, é importante frisar que, ao se elaborar um novo produto, este deve se passar por alguns tipos de análise para se perceber se é um produto interessante para o mercado e para os consumidores contemporâneos. Então, ao se elaborar um novo produto alimentício, é necessário realizar testes de estabilidade para aferir se o produto é promissor. Além disso, qualificar a matéria-prima para um novo produto, avaliar o efeito de processamento, a qualidade da textura, sabor, estabilidade de armazenamento e a reação do consumidor, entre outras características, é função primordial da análise sensorial e é essencial ao se elaborar um novo produto, independentemente de conter qual produto ou não. Com tudo isso que já foi referenciado anteriormente, o presente estudo possui como objetivo investigar a aceitação sensorial e a intenção de compra de biscoitos com diferentes níveis de farinha de tegumento de feijão calpi. Nesse sentido, seguindo para materiais métodos da primeira etapa, a gente tem basicamente uma lista de insumos para a produção dos biscoitos, sendo que foram produzidos 4 formulações de biscoito, sendo B0, que não continha nenhuma adição da farinha do tegumento do feijão calpi, B20 possuía 20% da adição da farinha do tegumento do feijão calpi, B25, 25% da adição dessa farinha, B30, 30%, como alternativa ao substituto parcial, né, da farinha de milho e polvilho doce, basicamente. Nesse sentido, seguindo para materiais métodos da primeira etapa, a gente tem basicamente uma lista de insumos para a produção dos biscoitos, sendo que foram produzidos 4 formulações de biscoito, sendo B0, que não continha nenhuma adição da farinha do tegumento do feijão calpi, B20 possuía 20% da adição da farinha do tegumento do feijão calpi, B25, 25% da adição dessa farinha, B30, 30%, como alternativa ao substituto parcial, né, da farinha de milho e polvilho doce, basicamente. Na segunda etapa, que foi conferido a análise microbiológica dos biscoitos, esta análise microbiológica foi conduzida conforme as diretrizes da Instrução Normativa número 161, de 1º de julho de 2022, sobre os padrões microbiológicos dos alimentos, sendo que, para essa instrução normativa, os micro-organismos averiguados para produtos tipo biscoito seriam Bacillus cereus presuntivo, bolores leveduras, Escherichia coli, bem como também Salmonella. Na terceira etapa, se deu, basicamente, a análise sensorial dos produtos desenvolvidos nesse estudo. Inicialmente, foi aplicado aos consumidores, né, um teste ou um questionário de perfil do consumidor, onde se perguntou o seu gênero, a sua faixa etária, sua escolaridade, bem como também a sua preferência por biscoitos. Após o preenchimento do questionário para poder identificar o perfil dos consumidores e avaliadores, estes receberam, basicamente, o termo de consentimento livre esclarecido para assinar, sendo entregue duas vias. Uma via que seria de responsabilidade e pessoal deles, e a outra via que seria armazenada, né, para o estudo, basicamente, todas sendo protocoladas, né, e recebendo um código de protocolo pelo Comitê de Ética da Escola de Nutrição da UFBA. Após receber, então, e assinar o termo de consentimento, os participantes receberam, então, as amostras codificadas em pratos brancos, conforme procedimentos aprovados pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Nutrição da UFBA. Além disso, eles receberam um pequeno fichário para poderem marcar e avaliarem, em relação aos produtos, né, a aparência, aroma, sabor, textura e impressão global. Além disso, também fez perguntas, né, acerca da intencionalidade de compra dos consumidores acerca do produto que eles estavam avaliando. Após a aplicação, justamente, né, de toda a análise sensorial e a avaliação dos produtos do produto em questão, durante o trabalho, fez-se, então, o tratamento estatístico das respostas que foram coletadas. Para o questionário de análise sensorial, foi calculado o percentual de cada resposta. Além disso, a aceitabilidade sensorial e a intenção de compra foram expressas como médio e desvio padrão. A análise de variância, que é mais conhecida como manova, com teste post-hoc de Tuck, foi realizada para identificar a diferença significativa entre as amostras e um nível de significância onde P-valor vai assumir o valor de 0,05, utilizando o software SUMS-UGRI, versão 8.1. Como resultado, os biscoitos desenvolvidos nesse estudo possuíam a seguinte aparência. Sendo que a gente pode constatar que o biscoito sem farinha de tegumento do feijão calpi possuía basicamente uma coloração mais amarelada, enquanto que os biscoitos produzidos com farinha do feijão calpi, independente da proporção, seja de 20, 25 ou 30%, né, de substituição parcial da farinha de base do biscoito, possuíam, né, uma coloração próxima, né, mais atenuada para o tom marrom. No que confere, basicamente, análise microbiológica, pode-se constatar, basicamente, que a contagem microbiológica para os micro-organismos Bacillus cereus, bolores de levedura, E. coli e Salmonella, que não havia a presença ou não havia resultados significativos conforme a instrução normativa 161. Então, logo, esses produtos eles estariam aptos para consumo humano. No que confere ao perfil dos consumidores, pode-se constatar que 59,8% dos consumidores eram do grupo e do público feminino. Além disso, dos 59,8% dos participantes tinham entre 18 e 29 anos, 25,8% entre 30 e 39 anos, 10,3% tinha entre 40 e 49 anos e 4,1% tinha entre 50 e 59 anos. No que se refere à educação desse perfil dos consumidores, 29,9% estava cursando o curso de graduação, sendo que apenas 28,9% havia concluído o curso de pós-graduação e somente
23,7% completaram o ensino médio. No que se refere à preferência em relação a consumir biscoito de maneira geral, apenas 1% relatou que não consumiam, não gostavam de biscoito, sendo que 37,1% gostavam muito de consumir biscoito e 33% gostavam moderadamente de biscoito, sendo que 18,6% gostam de biscoito e 10,3% gostam pouco de biscoito. No que se refere ao teste de aceitabilidade, pode-se perceber que o teste de aceitabilidade era avaliado através de uma escala hedônica de 9 pontos, com pontuação variando de 1, eu não gostei nada, a 9, eu gostei muito. Sendo que das amostras apresentadas aos consumidores, B0 apresentou melhores resultados de aceitabilidade em todos os parâmetros. Entretanto, das formulações produzidas com a farinha de tegumento do feijão calpi, B20 se mostrou com melhores resultados de aceitabilidade quando comparados com as formulações com 25% e 30%, respectivamente. Avaliando esses sentidos resultados da análise estatística da análise sensorial das diferentes formulações, conseguimos perceber que as formulações com adição de farinha e da formulação sem adição de farinha no tegumento do feijão calpi, basicamente, se diferenciam em aparência, aroma e impressão global. No entanto, quando vamos avaliar sabor e textura, B0 e B20, basicamente, elas não possuem diferenças estatísticas entre si. Entretanto, consegue-se perceber, basicamente, que em termos de aparência, aroma, principalmente, as formulações com adição de farinha de tegumento do feijão calpi, elas são relativamente e consequentemente iguais no que se refere à percepção dos consumidores. Entretanto, B20, em relação a sabor e textura, é a que mais se diferencia das formulações com adição de feijão, de farinha, de feijão, do tegumento do feijão calpi, basicamente. Além disso, é importante frisar que Neves e colaboradores em estudo realizados em 2020 afirmam que a inclusão de ingredientes integrais e a formulação de novos produtos que substituem as farinhas tradicionais por ingredientes não convencionais mudam a percepção dos avaliadores devido à memória sensorial que eles têm do produto tradicional. Além disso, no que se refere à intenção de compra, essa foi avaliada em uma escala de 5 pontos, onde 1 significaria certamente compraria e 5 seria certamente não compraria. A gente pode perceber e constatar que a intenção de compra revelou que B30 e B25 foram menos preferidas entre os consumidores, sendo B0 a mais preferida e B20 a mais preferida entre as formulações com farinha de tegumento do feijão calpi. Além disso, a gente pode perceber, segundo os autores referenciados nesse slide, que a aversão dos consumidores a produtos adicionados de coprodutos muitas vezes está ligada à percepção de qualidade, sabor, textura e às expectativas sociais e culturais em relação aos alimentos que eles consomem. Como conclusão, observa-se que B0 apresentou maior aceitabilidade e agradou mais aos consumidores comparado com os biscoitos com adição de farinha de tegumento do feijão calpi. Além disso, dentre os biscoitos com adição de farinha de tegumento B20, agradou mais aos consumidores nos parâmetros de aceitabilidade por textura e aroma do que B25 e B30. B0 apresentou maior intenção de compra seguido de B20 com diferenças estatísticas. A menor intenção de compra a gente pode perceber em B25 e B30 e pode estar associada à percepção de textura e sabor. Além disso, por fim, a gente consegue constatar que o uso da farinha de tegumento do feijão calpi é uma alternativa mais saudável e sustentável aos consumidores. Este estudo mostrou que é possível criar biscoitos nutritivos e saborosos utilizando partes antidesprezadas. A utilização da farinha de tegumento do feijão calpi é tecnologicamente viável na produção de alimentos, o que pode promover o desenvolvimento de novos produtos para diversos mercados e impulsionar alimentos sustentáveis e funcionais, tendo em vista que B20 apresenta 4,2 gramas de fibra por porção. Aqui, gostaria de deixar os meus agradecimentos ao CNPq, à UFBA, à Escola de Nutrição da UFBA, ao Grupo de Pesquisa em Alimentos, Alimentação e Saúde, ao Sinai Cibatec, à FAPESB e à CAPES. Essas são as referências bibliográficas. Muito obrigado.